As paz, igreja. Amém? Que bom, irmãos, estar aqui na casa do Senhor, estar mais uma vez aqui com vocês. É um privilégio trazer a mensagem da palavra do Senhor. Queria deixar já agradecer a essa amada igreja, né? No nome do pastor Flauber, do pastor Érico, do conselho. Como a gente orou aqui, agradecendo pela minha formatura no CPO, eu não poderia se essa amada igreja não depositasse, confiasse em eu ir fazer esse curso. E esse curso, toda vez que eu converso com alguns irmãos, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Como as irmãs de Dulcivoz estavam cantando agora, né? Eu quero ser a imagem do nosso Senhor Jesus. E é o que mais lá era nos ensinado a ser imagem. Eu coloquei no meu coração de sempre estar levando alguém para o CPO. O ano passado, o pastor Flávio Simone foi comigo. Esse ano, o seminarista André e Eduardo foi comigo esse ano. Espero o próximo ano eu levar mais 2 pessoas para lá para conhecer. Eu já tenho 2 pessoas em mente, irmãos. Eu quero levar essas 2 pessoas não só para conhecer, mas para fazer os cursos que tem lá no IBN, que é uma bênção, irmãos. O Instituto Bíblico do Norte foi uma bênção na minha vida e de muitos outros que eu conheci e tenho contato até hoje. E eu queria que sempre eu digo aos amados irmãos, eu queria levar a igreja toda para passar um mês lá. André passou 2 dias comigo esse ano e a mensagem de lá, né? A mensagem final do culto final foi o pastor Samuel. Ele pregou lá e falou o seguinte: quando eu estava aqui, parecia que eu estava no monte e não queria descer do monte. E realmente, o CPO, lá o IBN traz isso, né? A gente quer estar lá e às vezes a gente não quer sair de lá de dentro, mas a gente sabe que tem que sair, ser chamado e ser enviado. E é isso que é a mensagem que a gente vai trazer nesta noite. Eu queria pedir aos amados irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Você está tendo 3 semanas, né, de estudo no livro de Jonas. O pastor Érico trouxe o primeiro capítulo, o presbítero Tiel trouxe o segundo capítulo. Espero corresponder às mensagens dos amados, mas a gente vai ler esse capítulo 3 e meditar na palavra do Senhor. Eu queria convidar logo os amados a estar lendo todo o capítulo. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. Amém? Senhor Deus de maravilhoso Pai, fala aos nossos corações. Quebranta, contrita o coração de cada um de nós, para a gente ouvir a Tua voz, e que a Tua voz possa falar através da Tua palavra, e que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Seja com cada um de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, na década de
No ano de 1962, 64, mais ou menos por esse intermédio, aconteceu de uma menina, ou uma senhora, uma mulher já, ir para Papua, encontrando ali na Ásia. O nome dela era Eleanor Young. Ela ainda quando criança, ela foi acometida de uma paralisia. E ela passou alguns dias no hospital e, decorrência dessa doença, ela teve problemas no caminhar, nas suas pernas. Ela tinha pernas curtas e tinha um problema no caminhar. E Eleanor Young, certa vez, ela com seus, em meados dos seus 12, 14 anos, entre 12 e 14 anos de idade, ela foi para a igreja e lá tinha um momento missionário como esse, que estamos passando aqui na igreja. E lá tinha um missionário chinês, pregando sobre a necessidade do povo de Deus ouvir a palavra de Deus. De muitos povos não alcançados, e principalmente no contexto dele, na China. E ele fez um momento lá, um apelo, de quem é aquela igreja, quem queria ser missionário e pregar a palavra de Deus. E aquela criança se levanta e vai à frente. Apenas aquela criança naquela igreja, uma igreja do interior nos Estados Unidos. E no final do culto, um presbítero procura o missionário e chega para o missionário e diz: missionário, desculpe, porque só aquela criança se levantou. E sabemos que ela não tem condições de ser missionário pela sua debilidade. E aquele missionário diz: a quem Deus chama, Deus usa. E aquela criança, naquele momento, ela ficou triste porque ela viu os olhares da igreja, da dificuldade dela de andar. E ela começou a se duvidar também: será que eu vou conseguir ser missionária? E quando ela chega à sua final da adolescência e início da juventude, ela se propõe a ir para o Instituto Bíblico Pryor, lá para aprender um pouquinho. E ela diz o seguinte: eu só vou estudar um ano para ver se eu vejo que dá para mim mesmo. E no primeiro dia que ela chega, o diretor lá, que era professor, diz: olha, ela diz: não, só quero fazer matrícula para um ano. Aí ele diz: não, vamos fazer a matrícula para os 4 anos, você vai cursar os 4 anos. E ela se surpreendeu porque aquele homem confiou nela. E ela fez os 4 anos e, no decorrer do curso, ela recebe um comunicado e ela não tinha sabia para onde ir. E ela recebeu um comunicado, uma notinha de jornal do Instituto. Um irmão nosso, missionário, que estava na Papua, foi morto pelos índios. No mesmo tempo que ela estava no Instituto, 2 missionários estavam levando a palavra do Senhor na Papua, ali na Ásia. E eles 2 foram mortos a flechadas e lanças por tribos, né, por uma tribo. E ela recebeu aquilo, e o diretor do Instituto diz: olha, vocês são missionários, é isso que esperam por vocês. E ela se sentiu direcionada a ir para Papua. E a gente olhando para o contexto de Jonas, não é muito diferente. Jonas ele é chamado como um missionário para pregar a palavra de Deus para um povo mau, os ninivitas. Os ninivitas eram um povo cruel em guerra, e a gente lê no capítulo 1 que a malícia, a maldade dos ninivitas era tão mal que subiu até Deus, e Deus desagradou daquela maldade e mandou Jonas pregar ali para aqueles ninivitas. E discorre
no livro de Jonas, que ali havia uma comunidade de 120 mil pessoas. Mas, para aqueles que não vieram, eu vou trazer só uma introdução do primeiro e segundo capítulo. Jonas é chamado por Deus, mas Jonas o quê? Ele desobedece e corre e foge da presença ou da vontade de Deus. E quando Jonas vai, tem toda aquela turbulência, pega um navio para Tarsis, em vez de ir para Nínive, foge para Tarsis, e tem a ventania, tem aquela tempestade, ele é jogado ao mar, e um peixe vem, engole Jonas, leva Jonas de volta, e Jonas vai dizer, vai ser jogado novamente na praia, e Deus vem com essa segunda mensagem para Jonas, que é onde a gente vai começar. Mas, irmãos, antes de a gente adentrar o texto, eu não condeno Jonas, porque por muitas vezes eu me vejo como Jonas. Eu me vejo como Jonas, medroso, com medo de pregar o evangelho. Por muitas vezes Deus me diz que é para ir e eu não faço a vontade de Deus. Teve um período agora, não recentemente, mas há alguns anos atrás, que eu passei por uma dificuldade, e o conselho sabe, eu levei para o conselho uma dificuldade que eu tive de início de depressão, eu tive um pouco de síndrome de burnout, e no período que eu estava, eu detestava as pessoas lá da minha cidade, lá de Boqueirão. Eu não queria pregar, eu ficava igual a Jonas, eu quero que Deus desça fogo, eu quero que eles vá para o inferno. É triste, irmãos, quando a gente passa por isso. Eu passei por isso e eu peço a Deus todos os dias perdão, porque nesse momento eu agi dessa forma. Mas Jonas, ele é chamado para pregar em Nínive. E a primeira lição que eu queria trazer para os amados irmãos está nos versículos 1 a 4. Olha só o que vai dizer a mensagem. Veio uma palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era uma mensagem forte de juízo. Imagina só a gente chegar para a cidade e pregar só juízo. A gente está aqui na igreja e a gente vê sobre misericórdia, sobre amor, sobre bondade de Deus, mas aquele povo era pregação sobre juízo. Olha, se vocês não se arrependerem, não se converterem em 40 dias, vocês serão subjugados. E essa palavra subjugado está atrelada ao mesmo subjugado lá de Sodoma e Gomorra. Era fogo que ia descer do céu. Vocês vão ser subjugados como Sodoma e Gomorra foram. E é difícil aqui para o profeta, porque ele era um profeta lá do Reino do Norte que julgava, e ele foi diferenciado dos outros profetas. Os outros profetas foram chamados por Deus e como Jonas também foi chamado para pregar para os seus, a sua igreja, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Só que Jonas aqui ele é chamado para ir pregar aos ninivitas, povo estrangeiro, povo pagão, povo que não adorava a Deus. A gente já vê aqui, eu já vou deixando uma deixa, que Deus é um Deus missionário. No Velho Testamento, ele já queria resgatar os seus. O povo de Israel não era só um povo, como alguns acreditam que o povo de Israel era só eles. Como alguns dizem que Jonas tinha uma mentalidade nacionalista, né? Queria só pregar para a sua nação. Mas Deus nos chama a pregar para os de fora. E Jonas tinha medo, ou não queria, ou estava resoluto para pregar para Nínive, por ser um povo mau, por ser um povo que não era dos seus, era um povo de fora, era um povo desconhecido. Mas Deus deixa bem claro: vai-te e dispõe-te
para a grande cidade de Nínive. Era uma ordem. E a primeira lição que eu queria deixar aqui é a obediência. Nós somos o povo de Deus que devemos ser obedientes. A obediência gera frutos. Nós somos chamados... Existe uma frase que eu gravo na minha mente e eu gosto de sempre estar relembrando ela, de Sophia Miller. Quando Sophia Miller foi uma vez entrevistada para falar sobre o seu chamado missionário, ela disse: eu jamais recebi um chamado. Eu li e obedeci. Eu li a palavra e obedeci. E é interessante a gente trazendo o capítulo 1 e o capítulo 2, Deus vai dizer: vai-te vento, e o vento sopra na tempestade. Deus diz: vai-te peixe, resgata Jonas. Aí a gente olha para aquele texto aqui, ó, ele chama as estrelas pelo nome e elas o quê? Obedecem. Vocês entenderam alguma coisa? Os seres, o vento, o ar, o peixe, obedecem. E por que nós não obedecemos a Deus, a criação, a imagem e semelhança? Por que não, nessa natureza nossa pecadora, não obedecemos aquilo que Deus nos manda fazer? Enquanto os peixes, as estrelas, os ventos obedecem. Não fazemos aquilo que Deus quer que façamos. E a obediência gera frutos. Existem ações para isso. Ó, ele diz o quê? Dispõe-te, proclama, levanta-te. É ação. Deus está dizendo aqui no versículo 2 e 3. Dispõe-te, levanta, proclama. São ordens, são verbos de ação. Sabemos que Jonas ele dispõe sem querer, né? Ele obedece sem muita vontade. Ele vai mais por obediência obrigatória do que obediência por graça. Que a gente vai ver uma diferençazinha de obediência por graça. Jonas ele vai, mas ele se dispõe, proclama e ele se levanta aí. E diz que é uma caminhada, e Jonas fez essa caminhada, era em torno de 800 a 1.000 quilômetros que Jonas andou. Da praia até a cidade de Nínive. Eu dei uma pesquisada no Google Maps e fiz a trajetória de Jope a Nínive. Mas a gente não sabe se ele foi em Jope ou numa praia mais próxima, né? Por isso que eu digo, entre 800 e 1.000 quilômetros ele andou para pregar. Ele sabia que era uma ordem de Deus e obedecer. E por que nós, como imagens criadas por Deus, não obedecemos? As criaturas irracionais obedecem e nós não obedecemos. A resposta está lá no Jardim do Éden, né, irmãos? Pecado. Adão desobedeceu e comeu do fruto e pecou. Nós também. É difícil obedecer. Mas olha só o que o texto continua dizendo. Segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Aos olhos de Jonas, Nínive devia ser o quê? Subjugada, destruída pela sua malícia, por tudo que ela fez ao próprio povo judeu. Mas aos olhos de Deus era uma cidade muito importante. E por muitas vezes, como nós olhamos de forma distorcida para os nossos ao nosso lado, né? No nosso trabalho, na escola, na universidade, na rua. Como temos a visão distorcida daquilo que Deus pede para a gente fazer. A gente deve pregar, irmãos. A gente não deve não deve se acomodar ou não pelas pessoas que estão longe da palavra de Deus. A gente deve pregar o evangelho, mesmo aqueles que a gente acha que não estão sendo vistas por Deus. Nós não sabemos, mas precisamos pregar.
E como eu disse aos amados irmãos, por muito tempo eu tinha uma visão assim. Quando eu passei por essa dificuldade, eu queria mais que descesse fogo mesmo. Olhar de juiz, né? A gente muitas vezes julga e subjuga as pessoas. E por muitas vezes eu pequei nessa área. Principalmente quando eu passei a cometer da doença, eu achava que a culpa era dos outros e que estavam ao meu redor, que tudo dificultava para mim. Mas não, irmãos. Quando a gente olha aqui, a vida do cristão não é uma vida fácil, é vida difícil. A vida difícil que Deus nos chama para pregar o Evangelho. E ele vai dizer, a cidade é importante diante de Deus, essa cidade, aos olhos de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Isso identificava o tamanho da cidade, era uma cidade grande. A gente vai ver que havia em torno de 120 mil pessoas naquela cidade. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. E dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E Jonas pregou, obedeceu. Diferente do primeiro capítulo, onde Jonas desobedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu nessa segunda chance que Jonas teve. E quantas chances nós não temos? Jonas teve uma segunda chance. Interessante que aqui a gente vai ver o arrependimento, a conversão do povo de Ninivita, mas Deus trabalhou primeiro no coração do profeta e do missionário. Deus trabalhou, deu uma segunda chance e trabalhou o coração de Jonas. Deus trabalha no nosso coração para que possamos proclamar a sua palavra. Essa é um atributo da igreja, guardar, proteger, proclamar a palavra. Nós, como igreja, temos o papel de defender e proclamar a palavra de Deus, a verdade. Há uma ação a cada um de nós. Deus nos chama para agirmos, nos dispormos, nos levantarmos e proclamar a sua palavra. Graças damos, glória a Deus, porque ontem houve um avanço missionário. A Karen falou aqui sobre o avanço, sobre a igreja, todos nós se mobilizarmos para pregar a palavra. E quão felizes podemos ficar, como Karen disse aqui, 4 pessoas proclamaram e declararam, confessaram que Jesus é o Salvador. Amém. Glória a Deus. Devemos ficar alegres e felizes, regozijados por essas almas. Continuando, segunda lição que podemos tomar aqui é a ação do profeta, a ação dos crentes. A gente vive uma vida difícil. Cristão, crente, vive uma vida difícil, não vive uma vida fácil. E a segunda lição que a gente pode trazer aqui, que é consequência da ação da primeira lição, é o arrependimento do povo ninivita. Arrependei-vos. E ele vai dizer, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Tanto os homens como os animais clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O povo se arrepende da proclamação de Jonas. E não era uma proclamação de bondade, de amor, nem de misericórdia, era uma proclamação de juízo. Olha, se vocês... não era nem se vocês se arrependerem. Olha, há 40 dias vai cair fogo, Nínive vai ser subvertida pela maldade. A gente
quando olha esse texto, que coragem desse homem. Lógico, a coragem toda veio de Deus, do Espírito Santo que Deus pousou nele. Porque imagina só você se levantar, ter saído de dentro de um peixe, andar 800 quilômetros, chegar numa cidade que era sua inimiga, você andar pelas ruas principais dizendo, olha, vocês vão, 40 dias, Deus vai descer fogo sobre vocês. Um povo cruel e mau, que quando a gente vai olhar um pouco da história, era um povo que fazia crueldades, não só a guerra, mas fazia crueldades com seus inimigos. E para a capital daquele povo, né, da Síria. E dizer, olha, vocês vão tudo morrer. Se vocês não... Que coragem desse homem. Eu sinceramente, irmãos, eu não tenho essa coragem. Eu vou dizer que tenho, eu não tenho. Mas ele vai lá naquela cidade, com medo, talvez, como os jovens missionários que eu citei, que eu não vou adentrar muito na história, que é um pouquinho longa, dos 2 missionários que morreram na tribo, quando Eleonor soube deles, eles, sabe como é que eles faziam para evangelizar, irmãos? Na Papua? Eles iam num aviãozinho, no avião da agência missionária MSA, e eles pulavam de paraquedas, no meio da selva, na tribo. E se saía de lá, a gente não sabia como é que eles iam sair de lá. Ia desbravando no meio da mata, abrindo caminho e encontrando as tribos no meio da floresta. E evangelizando. Depois eu passo o nome do livro para os irmãos lerem. E um link da história. Que coragem. E essa coragem a gente só consegue se for através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E Jonas, ele encoraja. Só que não é a coragem de Jonas que muda esse povo. Não é aquilo que Jonas faz, para a gente não pensar que é o missionário e a gente dá o crédito ao missionário. Mas olha só que no versículo 5 diz, os ninivitas o quê? Creram em quê? Em Deus. Eles não creram em Jonas. Eles não ficaram sabendo a respeito de Deus, mas eles creram em Deus. Eles creram em Deus. Um povo que só tinha ouvido falar de Deus através da história, lógico, que é para um país vizinho. Ele sabia do que Deus tinha feito no povo de Israel. Eles sabiam quem era o Deus de Israel. E o que eu trago para nós, como prática, aqueles que estão fora, sabem o Deus que nós servimos? Para eles crerem nesse Deus maravilhoso, como a gente cantou aqui, majestoso, poderoso, maravilhoso. E pregar a palavra de Deus. Eu não tem uma frase que o pessoal usa muito, que diz assim, que eu já vi até alguns falarem, que é assim, proclama o evangelho, proclama, se possível, abre a boca, falando sobre o testemunho. Mas na visão ordinária de Deus, a gente tem que o quê? Tem que falar, proclamar. Como é que vão conhecer se não tem quem pregue? E Jonas, ele proclamou e pregou a palavra de Deus. Aquele povo e a ação de Jonas de dispor, de proclamar e seguir a Nínive, Deus faz um milagre acontecer. Um grande avivamento aqui na cidade de Nínive. Alguns dizem que talvez esse capítulo 3 de Jonas tenha sido o maior avivamento de toda a história. Porque se converte toda a cidade. E se converteram todos os ninivitas, aqui diz. O rei,
quando Jonas proclama, aqui diz que a cidade era tão grande que passava 3 dias para percorrê-la. No primeiro dia o povo já começa a se converter. E chega ao rei, e o rei proclama um édito. Édito. Olha, todo o povo deve entrar em jejum. Não só o povo, mas os animais. É uma conversão coletiva. A grandeza de Deus, porque essa cidade era importante para Deus. E ela é tão importante é esse momento que Jesus cita lá em Mateus 12, 21. Olha, fariseus, que vocês que não creem em mim. Vai chegar o dia do juízo final que os ninivitas irão julgar vocês. Olha só. Olha o que Jesus diz a respeito desse povo que se converte, lá em Mateus 12, 21. Olha, fariseus, vocês não estão crendo nos meus sinais nem na minha palavra. Pois sabe que os ninivitas creram em Jonas. E haverá um dia que eles julgarão vocês. E há uma conversão. Aqui, nesse caminhar de Jonas, veja que o missionário, ele é um instrumento na mão de Deus. Mas quem é o detentor da missão é o próprio Deus. Nós como igreja, somos instrumentos na mão de Deus. A missão não é um braço da igreja, mas a igreja, ela é para ser feita missões. Nós somos utilizados instrumentos para fazer missões. Olha só na história de Jonas, capítulo 2. Jonas foge, no capítulo 1, no barco, ao quê? A pessoas que creem em Deus. Mesmo Jonas fugindo, independente daquilo que Jonas fez, o propósito de Deus estava sendo cumprido. E nas nossas vidas também, irmãos. Nós temos dificuldades, nós somos falhos, somos pecadores. Mas Deus vai nos usar para proclamar a sua palavra. Nós só precisamos entender que somos usados. Às vezes, se nós somos questionados ao nosso propósito, mas o nosso propósito é proclamar a palavra de Deus para quê? Para glorificar o nome de Deus. O nosso propósito como igreja é proclamar a palavra para que mais pessoas ouvam, para que Deus seja mais, vamos dizer assim, glorificado, exaltado. E aqui a cidade de Nínive se converte. O rei clama a toda a cidade que faça um jejum e se vista de pano de saco como reverência, como humilhação diante de Deus. E não só o povo, mas sim também os animais. E eles diz que, e aqui no versículo 8 vai dizer, e todos se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9, aí ele vai dizer, né? Isso eu não vou me adentrar, porque isso aí é para teólogo, mas quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele conclui, né? Vai dizer, será que Deus não pode se arrepender? Isso é mais discussão de teólogos, irmãos. Deus se arrepende? Lógico. Deus, no seu plano de salvação, Deus já tinha decretado tudo o que ia acontecer aqui. Por isso que os propósitos de Deus, como Jó vai dizer lá no capítulo 42, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus já tinha um propósito para Nínive, para esse povo, mesmo sendo um povo cruel. Mas aí a gente fica pensando, achando, será que Deus é justo? Mas se a gente pensar assim, será que Deus é justo quando nos escolheu?
nós também éramos filhos da ira. Mas Deus nos amou de tamanho amor através de seu Filho Jesus. E nos chamou para um propósito. O arrependimento também gera dores e dificuldades. Quando nós nos tornamos, vamos dizer, cristãos, nós nos convertemos, houve separação, houve dor, muitas vezes de alguns da nossa família, de amigos, de pessoas que não creem como os ninivitas creram em Deus. Há dificuldades para a gente, há divergências, há dificuldades no nosso trabalho quando a gente tenta falar da palavra de Deus. É difícil. Mas Deus nos pede para fazer isso. É obedecer a palavra e proclamar e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E o arrependimento gera o quê? Salvação. Não pela ação do profeta, mas porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Olha só o versículo 10, lição 3, para finalizar. Lição 3. E gravem esse versículo no coração. Guardem esse versículo no coração. Olha o que o versículo 10 diz. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Viu Deus. Deus é um Deus que vê as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Como Jonas também tinha, mas Deus usa Jonas para o seu propósito, como Deus nos usa para o seu propósito. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram do seu mau caminho. Deus nos viu um certo tempo atrás e trouxe cada um de nós para cá. Deus, e ele diz que Deus, esse arrepender-se é como se estivesse dizendo assim, ele não se arrependeu, mas ele é uma ação de que Deus já sabia que cada um de nós ia, lógico, o mover do Espírito Santo em nossas vidas, é uma ação divina. Mas se a gente olhar aqui, nós somos desobedientes. E voltarmos para a primeira parte, houve uma pessoa que foi obediente. Nós somos desobedientes com a vontade de Deus, mas houve uma pessoa que foi obediente até o fim. Jesus Cristo, ele obedeceu à vontade de Deus. É o que Cristo diz, o quê? Que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Houve um homem que obedeceu. E pelo seu sacrifício, nos trouxe arrependimento a cada um de nós. Salvação para cada um de nós. Deus nos viu. Deus restaura, aqui nesse contexto, Deus restaura Jonas, restaura o povo de Nínive. Não porque Jonas, mas Jonas precisava ser restaurado também. Porque Jonas, no final do capítulo 2, ele vai dizer, ao Senhor pertence a salvação. Final do capítulo 2, a Deus pertence a salvação. E esse versículo deve ficar gravado no coração, porque Deus nos viu e derramou amor, compaixão e graça por cada um de nós. Assim como fez com os ninivitas, assim como fez com Jonas. Deus derrama graça, amor, compaixão por cada um de nós. E ele viu. E assim como o profeta, devemos também ser obedientes, fazer aquilo, assim porque a obediência, que eu falei que a obediência de Jonas foi mais por obrigação, mas houve a obediência de Cristo Jesus, que é a obediência da graça. Devemos obedecer, fazer a vontade de Deus pela graça que nos alcançou.
Arrependei-vos, devemos arrepender todos os dias dos nossos delitos e pecados, nossas falhas, nossos pecados. Lógico, Jesus, através da cruz, nos perdoou. Mas todos os dias pecamos e devemos cada dia nos arrependermos. E Deus vê. Mas tudo por meio de Cristo Jesus. A gente olha a história e vê Cristo Jesus, quando lá o versículo que eu citei em Mateus 12, 21, quando Jesus diz que os ninivitas iam julgar aqueles que não criam em Deus, mas ali naquele contexto, os fariseus pediam um sinal, e Jesus dizia, assim como Jonas desceu há 3 dias nas trevas, no peixe, eu também descerei, mas trarei resgate para cada um de vós. É Jesus. E devemos proclamar, dispor-se a proclamar em missão por causa de Jesus. Para finalizar, irmãos, terminando a história de Eleanor Young, eu terminei na hora que ela estava sabendo que os missionários tinham sido mortos. Ela se dispõe e vai para Papua e começa a trabalhar ali com um grupo de missionários. Tribos que jamais tinham ouvido falar de Deus, mas que foram alcançadas. E hoje, na área lá daquela região, é o único local onde a maioria são cristãos, porque todos em volta não creem, onde eles estavam ali. E ela mesmo com sua paralisia, ela foi parar em um local onde é um lugar muito acidentado de montanhas. E com suas pernas, ela disse, meu Deus, como é que eu vou pregar o evangelho nas montanhas, né? Ela não tinha condições. E ela chega na primeira tribo, e um dos homens diz, não, você não vai deixar de pregar, porque a gente vai carregar você na cacunda, e bota ela na cacunda. E ela ia na cacunda dos homens, porque os homens eram mais altos que elas, era pequenininha. Então os homens conseguiam carregar ela. Então ela viu o propósito de Deus, que ela era pequenininha porque podia ser carregada por aqueles homens. Mas depois ela vai para outra tribo, e quando chega lá, a outra tribo, os homens eram baixinhos do tamanho dela. Ela disse, agora, como é que eu vou pregar se eu não consigo, eles não conseguem mais me carregar? Aí eles fazem tipo um andajazinho assim para eles carregarem ela. E depois quando ela chega lá, ela entende que o tamanho dela ajudou ela ser aceita pelo tamanho daquele povo. E ela começa a pregar o evangelho. E aquele povo todo, aquela tribo toda se converte, povo que adorava feitiçaria, fazia aquelas tribos todas se convertem. Ela e outros missionários pregando ali. E ela entende que ela ficou daquele jeito porque Deus tinha um propósito na vida dela. O que eu quero chegar e concluir? Muitas dificuldades nós temos. Jonas tinha dificuldades. Eleanor tinha dificuldades. Nós temos dificuldades. Mas Deus usa a quem Ele chama. E nós somos chamados a pregar e proclamar o Evangelho a todo o povo, a toda etnia, a toda nação. Amém?